Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura espanhola atual, Javier Cercas. É aquela onda da autoficção. Lembra que eu já falei da autoficção? Vários autores estão seguindo essa linha, né? Autoficção é aquele livro assim que mistura ficção e realidade, não é isso? A autoficção, então, do Javier Cercas. Ele vai trabalhar basicamente o seguinte, olha, a mistura de autor com narrador, né? Um narrador em primeira pessoa, que lembra muito aqueles narradores lá que tipo assim, aconteceu uma coisa comigo há um ano atrás, deixa eu contar pra vocês, né? Aquele narrador que aconteceu alguma coisa assim, inusitada na vida dele, que é um cara normal, aí aconteceu alguma coisa extraordinária e ele vai narrar, né? Então lembra muito lá aqueles narradores lá do Lolito, né? Lolito Nabokov, os narradores em primeira pessoa, né? Que trabalham, por exemplo, o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né? Também outro que faz isso, o Estrangeiro do Camus, né? Também lá ele estava preso, começou a narrar o que aconteceu, né? Por que ele está preso? Então, quando ele fala assim, 1 ano e meio atrás aconteceu, o que aconteceu o quê? Ele é um acadêmico, é o Thomas, né? O Thomas, né? Ele é um acadêmico e ele é casado com Luísa. A Luísa é uma família assim, né? Tradicional, família basca, né? Tem a vida normal, né? Acadêmica. A esposa Luísa também é professora de história. E ele, numa bela noite, né, não tinha o que fazer, foi pro cinema e encontrou lá uma colega de faculdade, né, que ele tinha aquela paixão, adolescente e tal, a tal de Cláudia, né. E aí é o seguinte, essa Cláudia estava casada, estava casada, na verdade, estava casada, tem um filho de 2 anos chamado Max. E aí assim, essa Cláudia, ela o convida, né, vamos tomar um drink, vamos jantar e tal. É uma pessoa muito extrovertida e ele é mais introvertido, né? Ele é mais na dele, assim, né? Por ele ir pro cinema e pra casa, né? Mas aí, né, convenceu, conversa vai, conversa vem, vamos lá em casa, tal. E, muito bem, aí surgiu esse caso extraconjugal, certo? Então é pra ser uma coisa casual, né? O cara tá sozinho à noite, encontrou a mulher e tal. Mas aí acontece que ele, né, assim, vai convivendo com a família da esposa, que o pessoal tem muito assim, complicado também, a família da esposa aqui muito complicada, cheia de questão, por exemplo, a sogra também chama Luísa, e aí ela está com uma fé assim, mais de idade, não só de idade, já quer, e aí os filhos não aceitam esse, né, como é que chama lá o cidadão? Vicente, né, o tal de Vicente Mateus, e aí tem esses casos, aí tem uma hora da discussão com a esposa, ele acaba revelando para a esposa o que aconteceu nesses dias, né, que ela estava ausente e tal, então a esposa, né, estava grávida, né, grávida do primeiro filho, inclusive, né. Detalhe aqui, é importante lembrar que é da primeiro filho. E aí é claro que ela não vai gostar nada dessa ideia, né? Então, ou seja, aqui a narração ela é muito assim, minuciosa, né? Muito complicada, cheia de detalhes, né? Não precisaria, porque resumindo é basicamente isso, né? O cara tem uma vida comum, está lá seus mais de 30 anos, né? Quase 40 anos, né? Professor universitário, vida acadêmica, estuda literatura, casado com uma professora, então a vida dele não acontece nada de extraordinário, né? Nunca traiu a esposa, né? E a Cláudia é uma pessoa extrovertida, assim, sabe, mulher deslumbrante, né, que chama atenção. E aí ele, né, caiu nessa infidelidade, e aí normal se ele não falar nada, né? Tipo assim, não teria história também, né? Então ele fala, se eu não tivesse contado nada, se não tivesse dado nenhum futuro, foi só uma coisa casual, não teria um enredo. Então ele já está explicando, esse enredo surgiu, né? Porque aconteceu uma coisa 1 ano e meio, e aí ele vai começar a contar a história da mulher, né? Então ele vai contar a história, como é que ele conheceu a Luísa, aí vai contar essas cenas de família, né? Você vê a família dele é complicada, ele fica ali meio que ele entrou na família da esposa, e aí essa é a primeira parte do romance. Não, isso é a primeira parte do romance é basicamente essa questão de família, né? E é claro que a narrativa, o CEP ele apresentando como é que é o nível de vida, né, dele, da esposa, como é que é o nível de vida da Cláudia, né? Cláudia que viajou muito, conhece muita gente, conhece muita cultura, né? E aquela ideia da sedução e da traição, né? Porque a mulher vai seduzindo, né? E ele na verdade queria jantar e ir embora, né? E aí o drink vai, drink vem, né? O famoso drink vai, drink vem, e aí ele entra na sedução e a sedução leva à traição, né? Que isso é que leva o start da narrativa. O que vai acontecer? O caso que o ex-marido da Cláudia, tal de Pedro, que pediu o divórcio, né? Ele traía também, o senhor. A mulher não tinha traído, né? E nem ele, o protagonista, né? O protagonista não tinha traído. Então dessa questão da traição, mas aí o Pedro, que é o ex-marido da fulana Cláudia, também está querendo voltar, né? Está pressionando, o cara está meio pressionando, ele parece que arrependeu, né? Perdeu a mulher, está arrependido. E
E ela que criou ali mais de um ano aquele filme Max e tal. Então essa é a início da história. E depois a história, na segunda parte, vai para mais questão acadêmica, né? Porque ele já perdeu, né? A mulher foi embora, e aí o que vai acontecer? A mulher foi embora, ele vai reencontrar a Cláudia? Tá, agora não, né? Até onde eu cheguei na parte do livro aqui, ele não reencontrou a Cláudia. Então, ele destruiu todo o casamento dele por causa da noite, né? Como diz o outro. Só que tem outras discussões, né? A parte que eu cheguei aqui são discussões acadêmicas, literárias, sobre os tipos de personagens, né? Personagens assim, da ficção que são mais marcantes que muitas pessoas reais. Ou seja, um bom personagem, uma boa personagem de ficção, realmente é inesquecível, né? Você jamais vai esquecer a figura do Don Quixote, né? Literatura espanhola, né? E a figura, por exemplo, da Madame Bovary. Então a gente tem uma playlist aqui só apenas, né, abordando personagens marcantes. Então as personagens marcantes, né, masculinas e femininas da ficção, né, teatro, novelas, contos, romances. Então, ou seja, é personagem, invenção humana, né? A gente coloca na playlist. E até de poesia também, né? O personagem de poesia que é o Severino, né? Severino, filho de Maria, lá da Morte e Vida Severina, do João Cabral, né? Então também tem na playlist. Ou seja, então o personagem foi criado, né? E aí esses personagens, que tipo de personagens são? Quem são esses personagens? Ah, muito bem. Então esse vai ser a parte 2, que é onde eu parei aqui, né? Então a parte 1, essas questões de família, né? Então, como ele narra, a história não tem nada de mirabolante, né? Assim, esse tipo de ficção, né, autoficção, em que mistura autor e personagem, autor e narrador, né, o narrador é personagem e o autor é personagem do próprio livro, né, é uma testemunha, né, chama de literatura de testemunho também. Assim, não acontece nada extraordinário, mas como ele conta muito minuciosamente o que acontece, fica ali fazendo digressões meio proustianas, né, você vê a história do Proust também, assim, não tem nada de muito um detalhe ou outro. Mas a história, assim, o enredo não é muito mirabolante, não acontece muitos intrigas internacionais, não acontece muitos tráficos de materiais de relíquias, não acontece nada disso, né? Então as narrativas em que praticamente não acontece nada, são coisas casuais do dia a dia, pode acontecer com qualquer um, só que o narrador, que é um personagem, o autor, que é um personagem, vai explicando ali, quando aconteceu isso, aí vai lembrando, meio proustiano isso, né? Então a forma como ele narra, é a coisa que eu resumi aqui. Eu resumi aqui em 5 minutos o que ele narrou, mas ele gastou aqui 100 e tantas páginas, entendeu? Então é isso que ele vai fazendo. E aí, nós temos então a primeira parte, né? Primeira parte em que chama Mulher na Vitrine, que é isso, né? A infidelidade, a narração da infidelidade, a briga familiar. E a Cláudia sumiu, né? Ele ficou até com a chave dela no bolso aqui, mas não entregou a chave, aí sumiu. E aí ele vai pro Vento da Baleia, que, né? Vento da Baleia, que deve lembrar então aquele episódio do Jonas, lá, né? Episódio bíblico. E aí vai ser a parte que então ele está na faculdade, falando com o professor Marcelo lá, né, que estuda literatura, assim como, né, ele também estuda literatura, e aí eles vão começar a abordar, né, então nós estamos na página aqui 130 e pouco, 137, nessa edição, né, então é capítulo 4, que é onde eu parei aqui. E aí nós vamos então fazer um outro vídeo, obviamente contando o que acontece depois, né, ou seja, será que ele vai reencontrar a Cláudia que é separada de um tal Pedro, né, que é um cara que está pressionando para retornar ao casamento. Aí ela vai assumir a história. Por que até agora não voltou, né? Porque ele acha tipo a efemeridade da vida, né? Ele destrói. Esses personagens aqui, por exemplo, esse tipo aqui da Cláudia, né? Mulher sensual, mulher que não quer compromisso, me lembra muito a Sabina, né? Lembrando a personagem do que eu fiz na playlist sobre os personagens do Sustentável Leveza do Ser, né? Que faleceu recentemente, inclusive, o Milan Kundera, né? Então eu fiz um pouco antes. E lembrando aqui, né, o passamento do Milan Kundera, e tem essa questão dos personagens, né? Então tem o personagem Franz. O personagem Franz é aquele personagem que não aceita ficar com vida dupla, né? Então ele vai revelar para a mulher a traição também. Uma coisa tão interessante que quando o Tomás aqui, ele inclusive tem um Tomás lá, o personagem também do Sustentável Leveza, né? Que interessante, lembra aqui. E aí esse Tomás aqui, ele vai contar, vai fazer uma coisa, vai contar a infidelidade, achando que ele poderia voltar, né, ter uma vida com essa Cláudia, né, a mulher separada, né, eu vou separar. Aí a Cláudia some, né, e aí é igual na vida do Franz, né, porque aí a Sabina não queria nenhum compromisso, quando ele revela que ele quer compromisso, aí a Sabina vai embora, e aí o cara ficou sem os dois pássaros na mão, né, então ele vai, a esposa não vai aceitar de volta, e ele vai ficar sem a Sabina, que a Sabina vai embora, vai para a América, né? Então ele lembra muito, os personagens lembram muito. Não sei, né, se o Javier leu o Milan Kundera, né? Pode ser, né? Então,
Mas como nós estamos falando de personagem, vai ser o próximo vídeo, nós vamos falar então sobre tipos de personagem e como ele aborda aqui, né? Quais são os tipos de personagens, né? Então você tem personagens que são no nível quixotesco e aqueles personagens mais realistas, né? Então você tem lá o Don Quixote, Madame Bovary, que são personagens alegóricos muitas vezes, né? Que você cria para mostrar uma alegoria, né? O personagem que é o símbolo da infidelidade, Dom Juan, né? Então, e existe aquele personagem bem real, assim, igual o Leopoldo Bloom, né? Leopoldo Bloom lá do Ulisses, né? Do James Joyce, nós estamos relendo. Ele é um personagem bem palpável, né? O Stephen Dedalus também bem palpável, baseado em pessoa real. E muitos personagens são totalmente alegóricos, né? Simbolizam uma ideia, simbolizam uma coisa que o autor quis ilustrar, mas não fica muito palpável, né? A não ser pela alegoria, né? Assim, esse personagem é muito exagerado, né? Esse personagem tem características, traços marcantes, mas pelo exagero, mas porque o Tartufo, né, o hipócrita, né? Então é um personagem assim que não que nós não conheçamos, né, Tartufos e hipócritas ao longo da vida, mas aquele personagem ficou marcado, aquele cara é o hipócrita, né? Aquele cara ali é o sonhador, né? O louco, o Don Quixote, né? Então esses personagens são marcantes e mais do que realistas, e quando tem personagens são bem realistas, eles são bem palpáveis. Ana Karenina é um personagem bem palpável, né? Se não vi nada de exagerar, né? Então você pode fazer uma literatura pelo tipo do excêntrico, do alegórico, né? Da paródia mesmo, né? Na caricatura, e você pode fazer o personagem mais realista, do dia a dia, cotidiano, né? Que você pode conhecer, pode ser o seu vizinho, né? O personagem pode ser o seu vizinho de porta, né? Então nós vamos parar aqui no capítulo 4, da segunda parte, e depois vamos fazer outro vídeo para ver o que aconteceu na história. Enquanto isso, dá tempo de vocês lerem, certo? Então fica aí a dica, literatura espanhola atual, autoficção, né? Que você mistura autor, narrador, né? Tudo, você não sabe onde começa uma coisa e termina a outra, né? Porque você está falando dele mesmo e ele escrevendo, né? Então ele é um cara que está escrevendo um livro, contando um relato e está dando a história que está falando e aí mistura tudo, né? Então é uma literatura assim de chamada autoficção, né? Tá na moda, né? É que antes tinha aquela ideia de o autor não tinha que se mostrar, né? Conta a história sem ficar comentando, a morte do autor tinha história, né? Você narrava objetivamente a história e pronto. Agora não, agora você fica dando pitadas, né? Você fica lembrando, mas peraí, deixa eu contar isso aqui. O cara fica intrometendo na história, né? Então fica aí. Basicamente, não vou resumir tudo, porque, né? Senão não tem graça, ninguém vai ler o livro, né? Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.